uma ministração no final para você, que de repente está passando por alguma situação em sua vida, situação essa que requer um milagre e uma intervenção de Deus em sua vida. Temos o tema de hoje que está aqui, repita comigo: tudo é possível àquele que crê. A bem da verdade, todos nós ouvimos muito essa frase, não é verdade? Tudo é possível àquele que crê. Quem disse essa frase? Quem disse foi quem? Abraão, amém? Moisés, amém? Quem foi que disse? Quem disse, irmãos? Jesus. Amém? Em que texto? No texto de Marcos, capítulo 9, versículo 23, disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. E eu sei que em vários momentos na vida nós nos deparamos com situações em que até nós ouvimos essa frase de alguém de alguma forma tentando trazer fé para nós, ou tentando nos dar um pouco de esperança em alguma situação. A gente recebe essa palavra, e eu sei também que em algumas situações como essa, as pessoas ficam como se o coração delas não conseguissem alcançar isso que elas esperam. É como se elas não fossem capazes de fato de crer que tudo é possível. E quando a palavra diz, amados, que tudo é possível, não deixa nada de fora, é tudo, absolutamente tudo. Agora, tudo que for de acordo com a palavra de Deus. Já falamos aqui que Deus faz milagres, mas não faz o quê? Absurdo, não é? O senhor não pode aplicar tudo é possível ao que crê a situações absurdas da vida, não é? Nós estamos falando dentro de um contexto da palavra de Deus. E por mais que você esteja em uma situação difícil, ou tentando ajudar alguém que está atravessando uma situação difícil, é importante você entender o contexto desse versículo. Vamos para Marcos capítulo 9 e vamos ler alguns versículos que falam sobre essa situação. A Bíblia diz em Marcos capítulo 9, versículo 14, bem assim: que ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Olhem para cá, deixa eu situar você. Sobre o que Marcos está falando aqui? Jesus, ele havia passado a noite anterior no monte orando. Foi quando ele teve aquela transfiguração. Ele estava com Pedro, João e Tiago naquela situação ali no monte durante toda aquela noite, e os discípulos tinham ficado embaixo, os demais discípulos, não só os 12 apóstolos, como todos os outros grupos de quase 70 ou mais discípulos que andavam com Jesus. E então, quando Jesus desce ao amanhecer com esses 3 discípulos, ele encontra esse cenário que o versículo 14 nos posiciona agora dentro dele, que havia uma grande multidão e um alvoroço. Quando Jesus viu aquilo, ficou muito admirado e correu para cumprimentá-los. Sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens da multidão respondeu: mestre, eu lhe trouxe o meu filho, que está possuído por um espírito impuro, que não o deixa falar. Sempre que o espírito que se apodera dele, joga-o no chão, e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Olhem para cá agora. Já situou
no contexto da situação. Então havia um grande alvoroço, porque esse pai levou essa criança, esse garoto, para que os discípulos pudessem expulsar esse demônio que operava no garoto, inclusive impedindo ele de falar e de ouvir. E também, quando esse garoto era possuído por esse demônio, ou quando o demônio se manifestava, esse menino tinha convulsões. Só quero abrir um parênteses para explicar que nem todo caso de uma pessoa que é surda e muda se trata de uma ação demoníaca de possessão. E nem todo quadro também de convulsão se trata de uma questão de possessão demoníaca. Mas também não quer dizer com isso que todos os casos não são, certo? Teve alguns casos na Bíblia de pessoas que eram surdas e mudas, e a Bíblia diz apenas que Jesus curou. Ele não diz que ele expulsou um demônio, mas diz que ele apenas curou. Então aí mostra que não se tratava de um caso demoníaco, mas de um problema anatômico no corpo, e Jesus então apenas fez o quê? Curou um problema que impedia de falar e de ouvir. Mas nesse caso, o pai já sabia que se tratava de uma questão demoníaca. Então, e isso também já mostra um outro precedente de que é possível que crianças fiquem possessas. Na minha caminhada cristã, eu já ministrei libertação em criança. Eu já vi criança se contorcendo endemoniada. Então é possível que crianças fiquem endemoniadas. Agora, você não pode sair por aí, não é? De repente, vendo uma criança que está agressiva, com um comportamento meio assim, com um comportamento um pouco violento, alguma coisa, já ir ali repreendendo o demônio e tal. Nem sempre quer dizer que é um demônio. Mas nesse caso aqui, já está tudo claro, sim ou não, pela própria palavra de Deus. Agora, imagine que esse pai, ele já estava um pouco esgotado. Quem é pai aqui sabe, sim ou não? Ou você acha que é fácil para o pai? Acho que a bateria acabou. Ou você acha que é fácil para o pai estar pelejando com uma criança nessa condição por anos? É fácil? Não é fácil. Então esse pai já estava muito esgotado, e certamente ele ouviu falar de Jesus, que curava e libertava. Ele também ouviu falar que os discípulos de Jesus eram pessoas ungidas. E o pai então leva agora essa criança para quem? Leva essa criança para os discípulos. Eu até acredito que o pai esperava já encontrar ali com quem? Com Jesus. Mas não foi isso que aconteceu. Obrigado, jovens. Não foi isso que aconteceu. O pai chegou ali e não encontrou Jesus. Então ele colocou para os discípulos. Os discípulos tentaram expulsar aquele demônio, mas não conseguiram. Depois, o próprio texto explica a razão por que Jesus conseguiu e eles não conseguiram. Não é o ponto hoje da ministração, por isso que eu não vou me ater a essa questão. Eu quero me ater ao desgaste que esse pai certamente já passava, procurando uma solução, mas não encontrava uma solução. E agora, quando ele pensa que está mais perto de encontrar, se depara com uma frustração, porque os discípulos não
conseguiram. Esse é o ponto que eu quero que você talvez se localize em sua vida, porque você pode estar passando por uma situação em que você é a pessoa que já está desgastada, você é a pessoa que de repente já está até com uma certa frustração por não conseguir resolver aquilo que você esperava resolver, por uma situação que talvez já esteja se arrastando em sua vida, ou até você está tentando ajudar alguém que está numa situação como essa. Quantos estão se situando? Agora vamos aqui à outra parte. Jesus então diz, olha o que ele disse: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino para cá. Então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu quem, amados? Jesus, o que ele fez? Causou uma convulsão intensa no menino, e ele caiu no chão, contorcendo e espumando pela boca. Irmãos, olha que cenário aqui. Olha que cenário difícil até mesmo para o próprio pai. Olhe também o que o demônio é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Por isso que disse Jesus que ele, o ladrão, se referindo ao diabo, vem para matar, roubar e para destruir. O diabo não tem misericórdia de ninguém. Ele não quer saber se é criança, se é adolescente, se é jovem, se é recém-casado, se é casado, se não é casado, se é solteiro, se não é. Se ele tiver uma oportunidade, uma brecha, ele parte para cima para destruir. E o diabo queria destruir essa criança, esse jovem, e consequentemente atingir toda a sua família. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Relativamente calmo Jesus, sim ou não? Sim ou não? Sim, porque enquanto a criança está se debatendo, ele vai conversar com quem? Com o pai. Talvez eu nem faria isso. Talvez eu já iria logo me precipitar e cair para cima, né? Botar a mão na cabeça, né? Mas Jesus precisou entender. Por que Jesus foi direto falar com o pai daquela criança? Porque ali não se tratava de um jovem adulto que respondesse pela sua própria vida ou fé. Como se tratava de uma criança, quem respondia eram os pais. Por isso que Jesus foi entender a situação para então ministrar para aquela criança. Isso nos ensina também que a gente não pode se precipitar em algumas situações quando envolve não somente o indivíduo, mas a fé de outras pessoas que também estão envolvidas no negócio. E olha o que disse o pai. Há quanto tempo acontece? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o Espírito o lança aonde, amados? No fogo ou na água, e tenta o que, amados? Matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos, vírgula, se puder. É provável que esse garoto já tivesse marcas de queimaduras em seu corpo, sim ou não? Queimado, lançado no fogo várias vezes. Irmãos, olhe a fúria do diabo contra esse jovem. Não bastava fazê-lo mudo nem surdo, queria destruir mesmo a vida dele. Não bastava fazê-lo ter convulsão, mas queria de alguma forma levá-lo a tirar a sua própria vida. E nessa época, as pessoas não sabiam como expulsar demônios. Era algo novo para eles. Nessa época, as pessoas não sabiam como lidar com o demônio.
Inclusive, em alguns lugares, quando uma pessoa estava endemoniada, eles pegavam um punhal, quando conseguiam segurar a pessoa, amarrava a pessoa, pegavam um punhal e batia na cabeça com um martelo, para o demônio sair pelo crânio. E o demônio saía. Por que saía? É porque a pessoa morria. Olha a ignorância. Então, essa aqui era uma situação nova. Por isso que ele disse para Jesus o quê? Ajude se você puder. Então, esse homem, ele conhecia totalmente ou relativamente a autoridade de Jesus. Relativamente. Por isso que eu quero que você entenda, nesse contexto, para você saber que essa frase, tudo é possível, é o que crê, esse fato de você crer envolve muitas coisas. Não é só um crer, eu creio, um crer só, como diz o popular, de boca para fora. Mas é um crer com um lastro muito maior, que eu vou explicar para vocês durante a ministração, com outros textos e outros versículos. Então ele disse, se você pode fazer alguma coisa. E esse se é um ponto muito ruim na vida das pessoas. Porque esse se, ele remete a uma condição de certeza ou dúvida? De dúvida. E a dúvida é uma inimiga da fé. E é importante saber disso, porque se você está lidando com uma situação em sua vida, em que você está nessa de eu creio, mas se Deus quiser, eu creio, mas se Deus quiser, esse se está jogando areia na sua fé. Esse se Deus quiser, está jogando areia na sua fé. É importante você tirar esse se Deus quiser. Até nós cremos, de uma forma geral, que Deus é poderoso, sim ou não? Até cremos que Deus pode fazer, mas às vezes você fica, mas será que Deus quer? E esse pai estava com essa dúvida. Olha o que disse Jesus então. Se puder, perguntou Jesus. Aí ele diz agora o quê? Tudo é possível àquele que crê. Diga comigo, tudo é possível àquele que crê. Então, o pai agora está aqui em uma situação delicada. Ele diz, ajude-me se puder, e diz Jesus, tudo é possível àquele que crê. Ou seja, Jesus disse, da minha parte eu creio, eu posso, tudo é possível, eu posso lhe ajudar, porque eu creio. Amém? Ele disse, eu posso lhe ajudar, porque eu creio, tudo é possível àquele que crê. Então esse pai, além de estar cansado, além de já estar saturado com a situação, desapontado, porque os discípulos não conseguiram expulsar, esse pai também estava com o coração já um pouco tomado com incredulidade. E o que é um coração incrédulo? É aquele coração que você fala assim, não é um coração incrédulo, é diferente daquele coração do ateu, por exemplo, não é? O ateu, ele não crê de jeito nenhum. E aquele com o coração incrédulo, como Tomé, por exemplo, Tomé se tornou um ateu? Não. Tomé, ele era o quê? Incrédulo, porque ele disse o quê? Eu só creio se eu ver. Então, essa incredulidade, digamos assim, que ela não é tão nociva, porque ela, na verdade, só está expondo um coração que ainda não está cheio de fé, de certeza, assim como era o coração de Tomé. E olha o que disse agora aqui Jesus. No mesmo instante, o pai respondeu. O pai disse o quê? Eu creio. Amém? Você pode dizer, eu creio.
Mas mais uma vez o pai solta algumas palavras de novo destrutivas. Ele diz o quê? Mas ajude-me a superar a minha incredulidade. E tem pessoas que ainda hoje fazem assim. Elas dizem, eu creio, mas... Não é assim? Eu creio, mas está demorando. Eu creio, mas parece que nunca acontece. Quem já viu isso? Só fala, eu creio, mas misericórdia, parece que nunca vai acontecer. Não acontece nada de bom comigo, acontece com os outros e comigo nunca. Misericórdia, que coisa. Eu creio, mas quando Deus quiser, Ele me atende, porque a fila é grande. Não, irmãos, o céu não tem fila, não. O seu relacionamento com Deus é pessoal e online. Nunca vai ter ninguém na sua frente. Deus está pronto para atender exclusivamente você. Você é VIP para Ele. Diga, eu sou VIP. Amém? Não precisa de nenhum mediador. Você pode chegar diretamente com Ele, falar com Ele, porque não tem fila. Essa história de que orar de madrugada é melhor, porque de madrugada a fila é menor, isso é conversa, não dá na Bíblia. Você pode orar de madrugada, de manhã, meio-dia, à tarde, à noite, 18 horas, a hora que for. A questão é você chegar com um coração cheio de fé. Mas algo interessante aqui é que Jesus, quando o Pai diz bem assim, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Jesus não diz bem assim, então você não crê, então vá para casa. Você não crê, então não vai dar certo, não vai nem adiantar eu orar. Esse é um ponto interessante, porque às vezes nós estamos tentando ajudar as pessoas e a gente quer que as pessoas andem na fé que estamos. E se as pessoas não estão na fé que a gente está, ou se as pessoas não estão na fé que nós estamos, a gente tem a tendência a dizer assim, então não vai acontecer porque você não tem fé. E aí isso mostra para nós o amor de Jesus. Amém? É aquele amor que não dispensa as pessoas. É aquele amor que acolhe as pessoas. Amém? É aquele amor que levanta, é aquele amor que ergue, é aquele amor que puxa. E foi isso que Ele fez. Ele não liberou o homem. Ele entendeu que aquele homem estava passando por uma situação muito difícil. E embora tenha dito tudo é possível, aquele que crê, mas ele sabia que no coração daquele homem, ainda que houvesse pontos de incredulidade, havia também algumas sementes de esperança, porque foi isso que tirou aquele homem de casa e levou aquela criança até Jesus. Foi isso que fez com que ele caminhasse e chegasse ali logo cedo para ir buscar uma solução para o seu filho, agora em quem? Em Jesus. O bom é que a sua fé cresça, que a sua fé desenvolva e que você seja um homem e uma mulher de grande fé. Mas na caminhada, enquanto a sua fé desenvolve, Deus Ele não vai deixar você sozinho, jamais. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém? Agora, vamos entender então, que tudo é possível àquele que crer, mas nós precisamos alinhar algumas coisas na nossa vida. Quantos podem dizer amém? Nós precisamos alinhar a nossa confissão com aquilo que o nosso coração acredita. Você não pode estar com o seu coração dizendo que crê em algo, mas falando outra coisa totalmente o quê? Diferente. Aquilo que você crê precisa estar alinhado com o que sai dos seus lábios. Quantos estão crendo aqui em milagres? Amém. Então você tem que falar de quê? De milagres. Você crê que você já é abençoado por Deus? Amém.
Então você tem que se autodeclarar o quê? Abençoado. Eu sou abençoado. Porque a palavra diz em Efésios 1:3 que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Diga, eu sou abençoado. Amém? Então é importante essa confissão. Veja Marcos capítulo 11 agora, versículo 23. Olha o que disse Jesus em um mesmo contexto falando sobre fé. Marcos 11, 23 ele diz: eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e isso que, amados, acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Amém? Marcos 11, 23, ele disse bem assim: se você disser, atire-se ao mar, e isso vai o que, amados? Acontecer. Ou seja, é o poder das suas palavras. Ele não disse bem assim, que se você ficar imaginando que esse monte vai se transportar, ele vai transportar. Embora Jesus está falando aqui de monte figurativamente. Ele não está falando literalmente. Os montes representam os problemas e as adversidades que todos nós enfrentamos ao longo do que, amados? Da vida. E é importante nós mantermos a nossa confissão. Nós termos na ponta dos lábios sempre uma palavra de fé. Não importa a situação que você está passando, ou se você está ajudando alguém que está passando por uma situação difícil, você ajudar essa pessoa a alinhar aquilo que ela crê com o coração, com aquilo que sai dos seus lábios. Porque as pessoas, quando estão muitas vezes sendo pressionadas com os problemas da vida, elas tendem a falar muito mais dos problemas do que expressar a fé que está onde? No seu coração. E por que elas fazem assim? Mateus 12, 34, disse Jesus, em Mateus 12, 34. A boca fala daquilo que o coração está o quê? Cheio. Então, se você se encher da palavra em um tempo difícil, o que vai sair dos seus lábios é o que, amados? A palavra. Mas se no momento do tempo difícil você ficar se enchendo de notícias ruins, de coisas ruins, o que é que vai sair dos seus lábios? Só coisa ruim. Se você está passando por uma situação difícil na saúde, e você só vai ouvir pessoas com problemas de saúde, eu já vi pessoas mesmo que estavam lutando com câncer, por exemplo, e foram fazer parte de grupos de autoajuda. Só que não era um grupo de autoajuda cristão, com pessoas que dominavam a palavra, as escrituras. Era um grupo de autoajuda comum, de pessoas comuns da vida, de vários lugares até. Só que cada um com as suas esperanças, era um se apoiando no outro. E essa pessoa que estava fazendo parte desse grupo, eu tive que orientá-la a sair do grupo, porque era cada notícia que ela recebia no grupo, que só ia abater. Daqui a pouco, pastor, uma amiguinha morreu, uma amiguinha que estava com câncer. Daqui a uma semana, olha, outra saiu do grupo, morreu. Outra saiu do grupo, morreu também. O que você acha que a pessoa vai pensar? Qualquer hora eu vou nessa também. Só vendo o grupo, né? Só a galerinha saindo do grupo, né? E saindo assim, eu falei, então, não está sendo bom para você. Porque você só está vendo notícias o quê? Ruins. Eu até entendo que o propósito do grupo é promover a autoajuda, mas vocês não têm as ferramentas certas, e isso não está ajudando, isso está lhe abatendo.
E isso não é bom. Então, no momento de dificuldade, nós precisamos encher, saturar o nosso coração e a nossa mente com a palavra de Deus. E Colossenses 3,15 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, a palavra da verdade. Ou seja, deixe a palavra saturar o seu coração, saturar a sua mente. E aí 2 Coríntios 4,13 diz: eu criei, por isso eu falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e nós o que? Falamos. Amém? Ou seja, você tem que alinhar aquilo que está passando no seu coração com aquilo que sai dos seus lábios. A Bíblia diz que há poder tanto para a vida quanto para a morte através daquilo que sai dos seus lábios, e você vai comer, você vai colher o fruto da sua confissão. Fala isso para quem está à sua, diga, você vai, diga, viver à altura daquilo que você confessa. Final de ano chegando e eu estou quebrado. Final de ano chegando e eu estou liso. Misericórdia. Vou passar o Natal quebrado e o Ano Novo quebrado. E 2023 mais quebrado ainda. Pronto. Decretou a sua sentença. Decretou a sua sentença. Decretou. O que era que os israelitas falavam no deserto? Essa terra miserável, era melhor o Egito, terra boa nada, que nada, era melhor estar no Egito, nós vamos morrer aqui, vamos morrer, a gente vai morrer no deserto, vamos morrer no deserto, vamos morrer, pronto, morreram aonde? No deserto, porque foi isso que eles disseram. Mas eu falei, pastor, que 2022 seria um ano extraordinário, e não foi, também não acabou, ou já acabou? Ou você acha que Deus não pode mudar todo um cenário em questão de dias, de dia, de horas ou de hora ou de minuto? Lembre que José dormia uma noite na prisão e na outra ele estava no trono. E você acha que é por uma questão de dias? Não. A sua confissão tem que manter-se. Você precisa manter a sua confissão alinhado com aquilo que você crê. Eu creio, vou viver dias melhores. Amém? A Bíblia diz em Joel: diga ao fraco, eu sou fraco mesmo? Não, diga o quê? Diga ao fraco, eu sou forte. Mas o problema é que as pessoas, elas querem andar em fé e dizem bem assim: mas eu sou realista, pastor, eu sou realista. Se não tem, eu falo que não tem. Se está ruim, eu falo que está ruim mesmo. Irmão, ser realista não é coerente com ser um homem e uma mulher de fé. Ser um homem e uma mulher de fé é, mesmo estando fraco, dizer eu sou forte. Isso não quer dizer que você ignora as zonas de fraqueza, mas você não deixa que a fraqueza determine a sua condição. Não quer dizer que você não reconhece que você está sem dinheiro. Você até está sem dinheiro, mas você não deixa que o bolso vazio determine a sua condição. Você pode estar até com um problema de saúde, mas você não vai deixar que esse quadro determine quem você é. Você é saudável. Por quê? Porque Cristo já levou sobre si as minhas dores e as enfermidades. Pelas suas feridas eu sou o quê? Sarado. É apenas uma enfermidade me atingindo, mas não vai prevalecer. Mas muitas pessoas, quando vem o sintoma, já dizem logo o quê? Estou ruim mesmo. Estou ruim. Eu estou morrendo mesmo. Dei um espirro, pronto, espirrou, é Covid, tá, já sei. Foi assim da outra vez. É assim. Fez um exame, deu o açúcar lá em cima, é diabetes, minha avó teve, minha mãe teve, tá, eu já sei que é diabetes mesmo.
Esqueceu que comeu brigadeiro a semana toda. Esqueceu que ficou a semana todinha no doce, na semana do exame, né? Esqueceu da latinha de leite condensado, da caixinha, na geladeira, que você fica lá, nem toma com a colher, fica chupando a caixinha. Deus falando, não, é assim que acontece, não é? Deus revelou o pastor. Não revelou não, irmãos, é porque pessoas agem assim. Não é verdade? Aí quando vem um sintoma, já acha que é o quê? Que é uma sentença de morte. Tem um livro de uma mulher, que o título é bem assim: câncer é uma palavra e não uma sentença. E a mulher que escreveu esse livro, ela recebeu a cura do câncer que acometeu o corpo dela. Mas para muitas pessoas, quando tem um diagnóstico de câncer, não é uma palavra ou uma doença, é uma sentença. Já diz logo, eu vou morrer, já vou comprar logo a Alzaf, o plano da Alzaf. Não é assim? Diga comigo, na minha vida, diga, não vai ser assim. Diga, eu vou manter a minha confissão. A palavra diz, amados, que os milagres seguirão aqueles que creem. Marcos 16, diz bem assim: e estes sinais seguirão aos que creem. Muitas vezes, é na hora da pressão que você tem que ter uma posição de fé. Amém? Eu venho lutando com sintomas no meu corpo desde ontem. Combatendo, acordei 4 da manhã com a cabeça estourando de dor, 7, 6 e pouco, cabeça doendo, 10, meio-dia, à tarde, dor de cabeça intensa. E Sandra, vai pregar? Eu falei, vou. Quer que eu ministre? Eu falei, não. Você está com condição? Eu falei, estou em fé, e eu vou pregar, e vai ser uma bênção, e eu vou conseguir, eu vou estar lá. Eu fui pregar uma vez numa igreja em Feira de Santana, e eu passei a tarde todinha com diarreia. Cheguei na igreja 2 vezes no banheiro com diarreia, não tinha nem espaço de 1 hora, era quase 10 minutos. Eu lembro que eu fui até o pastor e falei, pastor, esse seu gabinete tem banheiro? Ele falou bem assim, não. Eu disse bem assim, então você vai me trancar no banheiro, no gabinete, aliás, vai me trancar no gabinete, vai levar a chave e só vai me chamar na hora de pregar. Eu vou entrar agora aqui num propósito de oração, porque se desse vontade, estava ruim o negócio ali sem banheiro, e a vontade vinha, e eu comecei a combater em fé, mas não vai prevalecer, não vai prevalecer, e a barriga se contorcendo, não vai prevalecer, não vai prevalecer, era como se fosse tentando acalmar um leão, mas no final eu venci, pela palavra de Deus. Quando o pastor abriu, disse, está vivo? Eu falei, estou. Está bem? Eu falei, estou. E quando eu comecei a pregar na igreja, os milagres se manifestaram. E ontem, quando eu passei o tema para Sandra, e a direção para o culto, eu disse assim, no final, eu vou orar por milagres. Então, o diabo levanta uma força opressora, para nos parar e nos deter. Mas você tem que andar em fé, é você andar acima da circunstância. E às vezes, quando você está crendo para finanças, parece que o dinheiro some de sua mão. Quando você está crendo para dar um passo maior, é como se o dinheiro sumisse. É como se aquelas possibilidades que você estava visualizando, de repente, nada dá certo mais, trava tudo. Sabe, meu Deus, logo agora que eu estou crendo, parece que todo o inferno se levantou sobre finanças. Ou na área de saúde, ou em qualquer uma outra área. Quando você se posiciona em fé, é como se houvesse uma força opressora. E é por isso que tem pessoas que agem com medo. E elas dizem assim, então é melhor não falar, porque se eu falar, o diabo vai se levantar. É melhor ficar quieto, é melhor não falar. Não, amados, o poder da palavra tem que ser falado. E a Bíblia diz que as trevas não prevalecem sobre a luz. Em Isaías 60 diz que a escuridão cobre a terra, as trevas cobrem os povos, mas sobre ti brilha a glória de Deus.
Sobre você está a bênção do Senhor. E quanto mais você vai declarando a palavra, essa montanha, ela vai sendo lapidada. Você não está vendo, mas você não precisa ver. Você precisa continuar crendo, chamando a existência, declarando e falando. Então, quando diz bem assim, tudo é possível, aquele que crê, é aquele que crê, mas que crê confessando com os seus lábios. Diga comigo, eu vou manter a minha confissão. Vocês são abençoados e continuarão abençoados, amém? Aí a pessoa fala, se Deus quiser, né, pastor? Não, amado, não é se Deus quiser, Ele quer. Tira esse Deus quiser da sua vida, em nome de Jesus. Pastor, mas Deus quer tudo que está de acordo com a palavra dEle, amém? Então, quando você sabe que algo é da vontade de Deus, você não precisa mais falar se Deus quiser, não. Se você não sabe, você fala bem assim, querendo Deus, pronto, querendo Deus, mas não fala se Deus quiser. Quantos podem dizer amém? Amém. Então diga comigo, tudo é possível, aquele que crê. Diga, aquele que crê, e confessa de acordo com aquilo que crê, confessa. Agora, crer e confessar, é tudo? Está resolvido? Não tem mais nada? Não, quero falar de mais uma coisa. Você crê, confessa, mas esse crer é um verbo que indica ação. Crer não é algo estático. Crer indica ação. Quando você fala, eu estou crendo em algo, subentende-se que você já está fazendo algo para que isso aconteça. Amém? Aí você fala bem assim, eu creio que eu vou ter a minha casa própria. Então, já subentende-se que você está se planejando para adquirir a sua casa. Porque não é coerente com a fé você falar, eu creio que eu vou ter a minha casa própria e não estar dando passos para isso, minimamente limpando o nome, se o nome está sujo. Não, mas o nome está limpo, então juntando dinheiro. Quantos podem dizer amém? Eu creio que eu vou comprar meu carro. Sim, está fazendo o que para isso? Ou seja, quando você fala que você crê, esse crer sempre indica ações correspondentes, porque a palavra diz em Tiago 2, que a fé sem obras, ela é o que, amados? Morta. Amém? A fé sem obras, ela é morta. Vamos para um texto de Lucas 17. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quem está com sono, diga glória a Deus. Tem poucos com sono, ainda bem. Lucas 17. Veja o que é ter ações correspondentes. Todos encontraram já? Posso ouvir o amém? Amém. Lucas 17 diz: dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e Samaria. Ao entrar no povoado dali, que aconteceu, amados? 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse o que, amados? Vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, o que aconteceu, amados? Foram curados da lepra. Olhem para cá. Cenário interessante, sim ou não? Jesus está chegando perto da fronteira de Samaria com Galiléia. Ali haviam 10 leprosos. Parece que estava tendo uma conferência ali sobre
o tema, para juntar tanto. Lá estão os 10. Viram Jesus e gritaram: Jesus, tenha misericórdia de nós. Jesus olha para os 10, não os chama. Ele poderia chamá-los, sim ou não? Vem cá, o que é que vocês querem? Eles disseram apenas: tenha misericórdia. Mas misericórdia por quê? Vocês querem ser ajudados, querem ser curados? Misericórdia por quê? Então Jesus, ele não perguntou muito, não chamou, ele apenas olhou e disse o que para eles? Vão mostrar-se ao sacerdote. Por que ele deu essa direção para os 10 leprosos? Porque naquela época, o sacerdote exercia também um papel na sociedade. Era o sacerdote quem avaliava uma pessoa e dizia bem assim: olha, você está com lepra, e por você estar com lepra, você deve ficar afastado da sociedade, porque você é considerado uma pessoa impura ou imunda. Fosse lepra ou qualquer uma outra doença que fosse contagiosa, ou até mesmo uma doença que fosse uma questão como fluxo de sangue, a pessoa sempre era colocado assim. Então, se a pessoa ficasse curada ou limpa da sua doença, ela devia então se apresentar ao sacerdote, ele examinar a pessoa e dizer assim: não, você realmente está limpo, você pode ser reintegrado à sociedade novamente, você está limpo. Então, Jesus não orou por esses 10, ele disse: vá apresentar-se ao sacerdote. Então, eles deveriam ir como se já estivessem o quê? Curados. Mas eu pergunto para vocês, de fato, eles já estavam curados ou não? Sim ou não? Não. Por que não? Porque a palavra disse que indo eles foram curados. Então, quando Jesus deu a ordem, ninguém ainda estava curado. Mas eles, quando receberam a ordem de Jesus, eles não questionaram para dizer bem assim: mas Jesus, eu vou fazer o que lá? Se eu estou com lepra ainda? Eu só posso ir quando o Senhor me curar. Então o Senhor me cura primeiro e depois eu faço o quê? Depois eu vou. Essa seria a lógica. Sim ou não? Sim. Mas andar pela fé, muitas vezes, é contrário à lógica. E é por isso que muitas pessoas não conseguem entrar naquilo que elas creem, porque elas não saem do lugar. Elas não têm ações correspondentes. Eu preguei uma vez no Rio de Janeiro e orei por pessoas que queriam engravidar, ter filhos. Naquele culto eu orei por 8 pessoas que queriam engravidar, em agosto de 2002. Um ano depois eu estava morando no Rio de Janeiro, e das 8 pessoas, 7 estavam grávidos. Inclusive já tinham nascido os bebês. Inclusive um casou recentemente. Mas um dia eu estava aconselhando uma dessas pessoas que recebeu a oração, o último, que não tinha dos 7, dos 8, esse um que não tinha engravidado. E eu disse: mas você crê que vocês vão engravidar? Eu creio, pastor. Eu falei bem assim: compre o berço. Se você crê, compre o berço. Mas eu vou comprar o berço como se não estou nem grávida? Aí é a parte de ter o quê? Ações correspondentes.
Amém? Antes de eu ter o meu primeiro carro, eu já tinha um adesivo para colocar dele. Cadê o carro, pastor? Eu falei, está chegando. O adesivo eu já tenho. Você precisa ter alguma coisa que remeta você àquilo que você crê. As pessoas falam que creem, mas não saem do lugar. Eu creio que 2023 vai ser melhor, vai ser assim, vai ser tal. Eu vou conseguir fazer viagem, eu vou conseguir fazer isso. Mas já começa o ano gastando. Não planeja, não junta um pouco. Eu lembro que a primeira vez que eu tirei férias em família, nós fomos para o Rio de Janeiro os 4, e nós fizemos um acordo em família para viajarmos e tirarmos férias em família. E eu falei bem assim, para fazer a viagem para o Rio de Janeiro, para a gente passar os dias lá passeando, ir no Cristo Redentor, ir lá no Pão de Açúcar, e ir no Maracanã, conhecer os lugares do Rio de Janeiro, que vocês querem conhecer, nós temos que ajudar dinheiro, beleza, alinhamos com os 4, aí terminou o culto aqui na igreja um dia, aí indo para casa, aí Felipe, né, quem mais tem iniciativa para gastar para comer é ele, aí pai, o que foi? Vamos na lanchonete, passar para comprar um lanche e tal. Eu falei, lanche? Não vou comprar lanche não, mas pai, é pouco, vai gastar pouco. Eu falei assim, nós fizemos um acordo de ir para o Rio, não foi? Foi, pai. Eu falei assim, então, nós vamos economizar dinheiro. Se a gente gastar agora, nós vamos chegar no Rio sem dinheiro. Então a gente não vai gastar dinheiro não. É pouco, pai. Eu falei assim, não importa, nós não vamos gastar. Nós vamos para casa. Vamos chegar em casa e fazer um cuscuz que custa R$ 1,35. E todo mundo vai comer. Vai comer cuscuz agora, para depois nas férias ter dinheiro para viajar. E assim nós fizemos, ajustamos. Quando chegou nas férias, viajamos com condições financeiras, passeamos lá, tudo uma bênção, sem faltar nada, ou seja, uma fé projetada, mas com ações correspondentes. Diga comigo, a fé exige ações correspondentes, ou seja, você agir à altura da palavra recebida. Mas tem pessoas que recebem uma palavra de Deus e elas pensam que a palavra de Deus ela vai agir sozinha, sem a sua participação, e não é assim, amados, não é assim. Marcos leu um texto antes de começar o culto, Efésios 3:20, Deus é poderoso para fazer mais, infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, mas diz bem assim, conforme o seu poder que opera em nós. Então os 10 leprosos, quando ouviram a palavra de Jesus, quando disse, vão mostrar-se ao sacerdote, eles agiram à altura da palavra recebida, e diz a Bíblia, e indo eles, foram o que, amados? Curados. Repita comigo, e indo eles foram curados. Mais uma vez, e indo eles foram curados. E indo eles foram curados. É assim que eu quero que você faça. Enquanto você está dando os seus passos de fé, Deus está movendo os céus, para que a graça dele alcance você e o poder dele alcance você, e se realize em sua vida aquilo que você crê. Jesus disse em João 5 para um paralítico, pegue a sua maca. E ele deveria pensar o quê? Como eu vou carregar a minha maca se eu sou paralítico? Alguém tem que me ajudar. O interessante é que essas pessoas, irmãos, pegaram a palavra de primeira. E tem crente velho que é a manivela, que a gente tem que estar ali falando 3, 4 vezes a mesma coisa. Fale, faça isso, faça assim. Mas tem que fazer. Mas é assim que funciona.
Jesus falou, pega a sua maca e anda. O cara levantou e pegou a maca. Quando ele pegou a maca, ele falou, rapaz, eu estou curado. O leproso, eu estou curado. Por quê? Porque eles fizeram de acordo com a palavra recebida. Amém? E você pode fazer isso. Eu sempre ensino esse princípio para as pessoas quando estão passando por enfermidades. Eu digo, declare sempre, o poder de Deus está sendo ministrado sobre o meu corpo. Eu tenho saúde, eu tenho saúde, eu tenho saúde. Kenneth Hagin ensina em um dos seus livros de uma mãe que participou de um culto com ele à noite, levou o seu filho, um bebê, que não conseguia firmar os seus pés do bebê eram para dentro, era totalmente torto, não conseguia, clinicamente estava sentenciado a ser um menino paralítico, a ficar na cadeira de roda, não tinha cura para essa criança na medicina. Ela levou para o culto, recebeu a oração de Kenneth Hagin, amanheceu o dia, ela pensou, quando eu chegar no berço e descobrir a minha criança, os seus pés vão estar normais, porque o homem de Deus orou por ele. E quando amanheceu o dia, ela foi no berço e levantou o lençol da criança. Quando ela levantou, lá estavam os pés atrofiados do mesmo jeito. Começou o diabo a colocar pensamentos em sua mente, não adiantou o homem de Deus orar. Ela pegou a criança, aqueceu a água, foi dar banho na criança. Enquanto ela estava dando banho, os pensamentos em sua mente bombardeando, não adiantou o homem de Deus orar. O seu filho continua assim e ele nunca vai andar. E o diabo só querendo arrancar uma confissão dos seus lábios. Ela disse que de repente, quando ela começou a lavar a criança, ela lembrou que ele disse bem assim: mãe, continue declarando que o poder de Deus está sendo ministrado sobre o corpo do seu filho. E ela, ao invés de reclamar ou de falar uma palavra negativa, ela disse: o homem de Deus orou, o poder de Deus está sendo ministrado sobre o meu filho e ele é curado. E enquanto ela começou a lavar, ela ouviu os estalos e as perninhas da criança foi se normalizando, os ossos se alinhando, e a criança ficou completamente sarada. Completamente sarada. Naquela hora, uma confissão dela podia mudar o barco e sentenciar o seu filho, mas ela continuou declarando, tendo ações correspondentes. Tudo é possível aquele que crê, mas não é aquele que crê que fica de braço cruzado. Nós temos que estar com a nossa fé ativa, com a nossa fé em movimento. Quantos podem dizer amém? Amém. Eu já estou concluindo, e eu vou orar por você que está de repente precisando de um milagre hoje. Não importa quão cansado você esteja, ou que situação difícil você está passando, ou tentando ajudar alguém. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela tem poder. Quando Jesus disse, tudo é possível aquele que crê, o que ele disse é a mais absoluta verdade. É possível. A Bíblia diz em Hebreus 13:8, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O pai daquele garoto viu seu filho curado, de Marcos capítulo 9. Os 10 leprosos foram curados. O paralítico que eu citei foi curado. A mulher com o fluxo de sangue foi curada. O centurião que estava com um criado doente em casa, disse para Jesus, mande uma palavra e o meu criado ficará curado. Aconteceu conforme ele disse com os seus lábios. Marcos 16 diz que esses sinais
seguirão aos que creem. Disse Jesus: vão e imponham as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Os milagres seguirão os que creem. A Bíblia diz no versículo 20 de Marcos 16, que indo os discípulos, eles iam pregando a palavra por toda parte e os sinais acompanhavam eles, porque o Espírito Santo cooperava com eles.